Bom dia a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de meditação. E o nosso texto desta quarta-feira, dia 14 de setembro, está no livro de Esdras, capítulo 1, versos 1 a 3. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprissem a palavra do Senhor, proferida pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz, e também por escrito este decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja Deus com ele. Suba para Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. O povo havia sido dominado por Nabucodonosor, rei da Babilônia. As pessoas mais importantes da terra foram levados cativos para a Babilônia, deixando Nabucodonosor apenas os mais pobres para cuidarem da terra. Mas, neste tempo, onde o povo de Judá ainda estava em Jerusalém, mas já sitiado pela Babilônia, no tempo do rei Zedequias, Jeremias, o profeta, ele profetiza que o povo ficaria na Babilônia durante 70 anos. E depois, então, ele retornaria para Jerusalém. E aqui, no primeiro ano do reinado de Ciro, porque os medos persas dominaram o mundo após a Babilônia de Nabucodonosor. E agora Dario, o medo persa, ele assume o trono. E ele agora, mesmo sem conhecer as profecias, mesmo sem saber aquilo que Deus estava trazendo para o seu povo, até mesmo não sabendo que ele estava com o seu decreto, cumprindo um decreto de Deus, ele então assina para que o povo possa voltar para Jerusalém. Quando nós entendemos que toda a autoridade pertence a Deus, nós podemos entender também que, embora autoridades, no caso do rei, no caso de Ciro, embora autoridades que não pertençam ao povo de Deus, elas podem e serão, sempre que Deus o quiser, serão usadas por ele para abençoar ao povo. Ciro assina o decreto, mas Ciro não obriga as pessoas a voltarem. E ele vai então sugerir que aqueles que desejassem voltar, a estes, Deus seria com eles
Deus subiria com eles, Deus estaria com eles. E diz: suba a Jerusalém, que está em Judá, e reedifique a casa do Senhor. Essa casa que havia sido destruída, agora, por ordem de Ciro, ela será reconstruída. A casa do Senhor. O que nós podemos pensar de casa do Senhor? Neste texto e na maioria dos textos do Antigo Testamento, a casa do Senhor significa um local onde o povo pudesse se reunir. Mas na figura do Novo Testamento, a casa do Senhor, ela passa a ser o nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é a morada do Espírito Santo. Então a casa do Senhor hoje é o nosso corpo. E ela precisa ser reedificada. Mas ela só será reedificada com a nossa autorização. A casa do Senhor, que é a minha vida, só será reedificada se eu desejar essa reedificação. A casa do Senhor, que é a sua vida, ela só será reedificada se você desejar e você autorizar essa reedificação. Mas quem vai reedificar não é mais Esdras. Esdras está comissionado para edificar a casa em Jerusalém. Quem está comissionado para edificar essa casa é o próprio Espírito que habita nela. Mas ele só vai realizar esta reforma se você permitir, se você deixar, se você der a ele liberdade total. Aí ele vai agir em sua vida, ele vai purificar a sua vida, que é a casa de Deus. Precisamos então entender que, de um lado, Ciro coloca a casa de Deus como uma construção, como uma obra, e que os habitantes daquela época também entendiam assim. Mas agora nós precisamos entender a casa de Deus como sendo algo diferente, porque a própria Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos. A habitação de Deus hoje, ela é a minha vida e ela é a sua vida. E ela precisa, a cada dia, estar sendo reformada, reestruturada, para que as bênçãos de Deus possam permanecer sobre nós. E mais do que isso, para que possamos ter a garantia de estarmos com Ele na vida eterna. Que esta quarta-feira possa ser abençoada para todos nós. Amém.